A maioria das pessoas que se consideram vivas, na verdade, estão mortas por dentro, e as que acham que estão apenas sobrevivendo podem estar mais próximas de viver de verdade do que imaginam. Você já parou para pensar se está realmente vivendo ou só existindo? Porque tem uma diferença gigante entre essas duas coisas, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está no piloto automático. É tipo aqueles dias que você acorda, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, volta para casa, assiste Netflix e dorme. E no dia seguinte, tudo de novo, igual uma máquina. Mas aí vem aquele momento de clareza, sabe? Você se olha no espelho e pensa: peraí, cadê a minha vida nisso tudo? A ansiedade que você sente no peito muitas vezes é só seu coração gritando que você merece mais do que essa rotina sem graça, que sua motivação verdadeira está sendo sufocada por uma vida que você nem escolheu direito. A real é que todo mundo fala sobre viver a vida, mas ninguém explica direito como fazer essa transição de existir para viver de verdade. Você fica lá, procrastinando as mudanças importantes, achando que um dia as coisas vão se resolver sozinhas, mas esse dia nunca chega. E não é porque você não tem capacidade, é porque você está usando a inteligência emocional no modo automático, reagindo ao invés de escolher conscientemente. É como se você fosse passageiro da própria vida, sentado no banco de trás enquanto outros dirigem seu destino. Mas e se eu te disser que existe um jeito simples de pegar o volante de volta e começar a viver com propósito de verdade? Hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer essa revolução interna, como sair do modo sobrevivência e entrar no modo vida plena. Não é sobre ter mais dinheiro, mais sucesso ou mais likes no Instagram. É sobre acordar todo dia sabendo que você está no comando da sua própria história. Vou te contar as 6 mudanças fundamentais que transformam alguém que só existe em alguém que realmente vive, e você vai ver que talvez esteja mais perto dessa transformação do que imagina. Porque a diferença entre existir e viver não está nas circunstâncias externas, está na forma como você escolhe se relacionar com sua própria vida. Sabe qual é a diferença entre quem só existe e quem realmente vive? É bem simples. Imagina que a vida é como andar de carro numa viagem longa. A maioria das pessoas prefere ser passageiro da própria vida. Elas entram no carro, sentam atrás, põem o fone e deixam outra pessoa dirigir para elas. Não escolhem para onde ir, não param onde querem, não controlam nada. Só ficam ali, sendo levadas pela vida, e aí fica fácil cair na procrastinação, né? Porque quando a gente não toma as rédeas, sempre fica esperando que alguém ou alguma coisa nos empurre na direção certa. A motivação vem sempre de fora, e quando ela não aparece, a gente fica parado, só esperando. Agora, viver de verdade é diferente. É você pegar o volante e assumir o controle da sua própria jornada. Quando você faz isso, naturalmente vai desenvolvendo sua inteligência emocional, porque precisa lidar com a incerteza, tomar decisões difíceis e controlar aquela ansiedade que sempre aparece quando a gente sai da zona de conforto. É tipo quando você percebe que ficar naquela situação estável, mesmo sendo chata, é na verdade um jeito de desperdiçar todo o seu potencial. Quem vive de verdade sabe que não precisa ter tudo planejado para começar a se mexer. O importante é ter coragem de dar o primeiro passo na direção dos seus sonhos. A grande diferença aparece principalmente na hora de decidir, sabe? Quando surge aquela voz na cabeça perguntando se vale a pena largar o que é conhecido para correr atrás de algo maior. Muita gente trava nessa hora, fica no meio termo, alimentando uma ansiedade danada que não leva a lugar nenhum. Mas quem escolhe viver entende uma coisa: a verdadeira segurança não vem de evitar os riscos, mas sim de saber que você tem capacidade de lidar com qualquer coisa que aparecer pela frente. O maior perigo não é tentar e dar errado, é passar a vida toda se perguntando e se eu tivesse tentado. E isso nos faz pensar numa coisa muito importante sobre como a gente está usando o nosso tempo. Tem uma frase que mudou completamente minha forma de ver a vida: somos todos ricos de segundos. A pergunta é: você está gastando ou investindo? Pensa comigo. Imagina que todo dia você ganha R$ 86.400 na sua conta, mas tem uma regra: no final do dia, todo o dinheiro que você não usou simplesmente desaparece, não dá para guardar para o dia seguinte. O que você faria? Com certeza ia tentar usar cada centavo, né?
Bom, é exatamente isso que acontece com seu tempo. Todo dia você ganha 86.400 segundos e no final do dia, os que você não aproveitou se foram para sempre. A procrastinação nada mais é do que desperdiçar esses segundos preciosos, deixando eles escorrerem pelos dedos enquanto a gente fica adiando o que realmente importa. A maioria das pessoas tem um medo estranho de ser rica desses segundos. Elas preferem gastar tempo reclamando, se preocupando com coisas que não podem controlar ou perdendo horas com pessoas que nem se importam com elas de verdade. É como se tivessem medo de usar esse tempo de forma inteligente, de investir esses segundos em coisas que realmente fazem diferença na vida. A ansiedade muitas vezes vem justamente daí. A gente sabe que está desperdiçando tempo, mas não consegue parar. É tipo quando você passa 3 horas rolando nas redes sociais e depois se sente vazio, você sabe que podia ter usado esse tempo para aprender algo novo, conversar com alguém especial ou até mesmo descansar de verdade. A diferença entre gastar e investir tempo é uma questão de inteligência emocional. Quem gasta tempo fica sempre correndo atrás do que perdeu, vivendo no piloto automático, sem perceber que os dias vão passando sem muito propósito. Já quem investe tempo entende que cada segundo é uma oportunidade de construir algo melhor, seja um relacionamento, uma habilidade ou até mesmo um momento de paz consigo mesmo. É como plantar sementes. Você pode gastar seu tempo reclamando que não tem árvores no quintal, ou pode investir esse mesmo tempo plantando as sementes que vão virar as árvores do futuro. E quando você começa a investir seu tempo ao invés de apenas gastá-lo, algo interessante acontece. Você começa a se olhar no espelho de uma forma completamente diferente. Antes de continuar, me deixe saber algo. Você já viveu ou está vivendo algo assim? Escreva nos comentários, vou viver para que eu saiba. Sabe qual foi o momento que tudo mudou para muita gente? Quando finalmente fizeram as pazes com o espelho. Parece bobagem, mas a maioria das pessoas passa anos evitando se olhar de verdade. Quando vão no banheiro, olham só para o necessário, escovam os dentes no automático, porque no fundo sabem que se olharem nos próprios olhos, vão ver alguém que não respeitam completamente. Essa fuga de si mesmo alimenta uma ansiedade constante, porque é impossível ter paz quando você está fugindo da pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. A procrastinação muitas vezes é só um jeito de evitar essa conversa honesta que a gente precisa ter com nosso reflexo, porque sabemos que ele vai cobrar explicações sobre os sonhos que abandonamos e as promessas que fizemos para nós mesmos. A questão é que todo mundo usa máscaras o tempo todo. Máscara para o trabalho, máscara para a família, máscara para o Instagram, até que a gente esquece quem realmente é por baixo de tudo isso. É como se vivêssemos representando personagens diferentes dependendo do ambiente, e no meio dessa confusão toda, perdemos nossa própria identidade. Quando finalmente tivemos coragem de tirar todas essas máscaras e nos olhar de verdade, descobrimos que nossa motivação mais poderosa não vem de fora. Ela estava o tempo todo esperando ser reconhecida dentro da gente. É tipo quando você encontra aquela música que você adorava na infância e lembra quem você era antes de começar a se preocupar tanto com o que os outros pensam. Fazer as pazes com o espelho é desenvolver inteligência emocional na prática. É conseguir olhar para suas falhas sem se destruir, reconhecer suas qualidades sem se achar melhor que ninguém e, principalmente, é parar de se tratar como inimigo. Quando você consegue se olhar com compaixão, do mesmo jeito que olharia para um amigo querido que está passando por dificuldades, tudo muda. Você para de ser tão duro consigo mesmo, para de se sabotar, e começa a se tratar com o carinho que sempre deu para todo mundo, menos para você. É nesse momento que uma coisa incrível acontece. Você começa a perceber que sempre soube exatamente o que precisava fazer para ser feliz, mas por algum motivo, nunca dava ouvidos para sua própria sabedoria. Tem uma coisa engraçada que acontece com todo mundo. A gente sempre sabe o conselho perfeito para dar para os amigos, mas na hora de aplicar na própria vida, simplesmente ignora nossa sabedoria. É tipo quando você vê um amigo num relacionamento que está fazendo mal para ele, e você fala, cara, você merece alguém que te valorize de verdade. Mas quando você está na mesma situação, fica lá, procrastinando a decisão de sair, inventando 1000 desculpas para não ouvir o que seu próprio coração está gritando. A motivação para mudar sempre está dentro da gente, mas por algum motivo bizarro, a gente prefere buscar respostas em qualquer lugar, menos no lugar onde elas realmente estão, dentro de nós mesmos.
É como se cada pessoa tivesse um guru interno, um sábio que conhece exatamente o caminho para a felicidade. Mas a gente fica procurando por aí, perguntando para todo mundo o que fazer, lendo 1000 livros de autoajuda, quando a resposta está bem ali, sussurrando baixinho na nossa intuição. A ansiedade muitas vezes aparece justamente quando ignoramos essa voz interna. É como se fosse um alarme tocando, avisando que a gente está indo na direção errada. Quando você para de fugir dos seus próprios conselhos e começa a confiar na sua intuição, desenvolve uma inteligência emocional que nenhum curso pode ensinar. A capacidade de se guiar pelos próprios valores, mesmo quando todo mundo ao redor está dizendo outra coisa. A revolução acontece quando você percebe que não precisa de aprovação externa para tomar as decisões mais importantes da sua vida. Você para de mandar mensagem para os amigos perguntando o que fazer quando já sabe a resposta no fundo do peito. Para de procurar sinais do universo quando seu coração já está dando todas as direções. É tipo descobrir que você sempre teve um GPS interno funcionando perfeitamente, mas ficava perdido porque não confiava nele. Quando você finalmente liga esse GPS e começa a seguir suas próprias orientações, uma coisa linda acontece. Você percebe que sempre teve tudo o que precisava para ser feliz, só que talvez tenha estado procurando no lugar errado, fora de você, quando a fonte de tudo que procura sempre esteve bem aqui dentro. A gente cresce ouvindo que amor próprio é egoísmo, que se cuidar muito de si mesmo é coisa de gente metida, mas na verdade é exatamente o contrário. Imagina que você é um copo d'água. Se você está vazio, como vai conseguir dar água para alguém? Só dá para oferecer o que você tem, né? Muita gente anda por aí tentando amar outras pessoas com o coração completamente vazio, buscando fora de si o que não consegue se dar: carinho, aceitação, valorização. Aí fica naquela ansiedade constante, sempre dependendo dos outros para se sentir bem, sempre com medo de ser abandonado, porque no fundo sabe que está pedindo pro outro fazer um trabalho que é seu, te amar primeiro. A procrastinação para trabalhar o amor próprio é real. A gente sempre acha que vai começar a se cuidar melhor depois, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, quando resolver todos os problemas dos outros primeiro. Mas aí os dias passam, e você continua sendo o último na sua própria lista de prioridades. É como se você fosse o funcionário mais dedicado de todo mundo, menos de você mesmo. Quando você não se ama, não consegue ter uma motivação genuína para nada. Tudo vira obrigação, peso, sacrifício, porque você não acredita que merece coisa boa. É tipo trabalhar duro numa empresa que você odeia. Por mais que se esforce, sempre vai faltar aquele combustível interno que faz a diferença. A inteligência emocional mais importante que alguém pode desenvolver é aprender a ser a própria maior fã, não de um jeito arrogante, mas de um jeito carinhoso e verdadeiro. Quando você aprende a se tratar com a mesma gentileza que trata um amigo querido, tudo muda. Você para de se sabotar, para de aceitar migalhas dos outros, para de se contentar com menos do que merece. Amor não é dependência emocional. Amor é escolha, e você só pode escolher de verdade quando está inteiro, quando não precisa do outro para se completar, mas quer o outro para compartilhar a vida. É nesse ponto que você percebe uma coisa libertadora, que talvez tenha passado tempo demais carregando pesos que nem eram seus para carregar. Existir é viver grudado no passado ou desesperado com o futuro, mas viver de verdade é conseguir ficar no presente. Imagina que você está fazendo uma trilha linda, mas carregando 2 mochilas gigantes nas costas, uma cheia de pedras pesadas, que são as mágoas do passado, e outra cheia de preocupações, que são os medos do futuro. Como é que você vai conseguir aproveitar a paisagem incrível que está bem na sua frente? Muita gente vive assim, carregando tanto peso de coisas que já aconteceram e de coisas que talvez nem vão acontecer, que esquece de viver o único momento que realmente existe, o agora. A ansiedade vem justamente daí, de tentar controlar o que já passou e o que ainda não chegou. A procrastinação muitas vezes é filha desse peso todo. Quando você está com raiva de coisas que aconteceram há anos, não consegue ter energia nem motivação para construir coisas novas. É como tentar dirigir olhando só pelo retrovisor, você não consegue ver para onde está indo e ainda corre o risco de bater. Perdoar não é passar pano para quem te machucou, não é fingir que não aconteceu nada. Perdoar é soltar o peso, é falar: ok, aconteceu, doeu, mas agora o que eu vou fazer com isso? É escolher não deixar o passado roubar seu presente e nem seu futuro. É desenvolver a inteligência emocional de entender que guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra.
Entregar o futuro não significa desistir de planejar ou de ter sonhos. Significa parar de tentar controlar coisas que não dependem só de você. É tipo plantar uma semente. Você faz a sua parte, prepara a terra, rega, cuida, mas não fica lá puxando a plantinha para ela crescer mais rápido. Quando você aprende a fazer o que está ao seu alcance e entregar o resto, vive com muito mais leveza e presença. Pare de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e use essa energia para criar, para amar, para viver de verdade. É nessa hora que você percebe que a vida sempre foi sobre esse momento aqui, essa respiração agora, essa oportunidade de escolher quem você quer ser hoje, independente do que aconteceu ontem ou do que pode acontecer amanhã. Então, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. O que você vai fazer com essas informações? Porque, olha, conhecimento sem ação é só entretenimento, e eu tenho certeza que você não chegou até aqui só para se entreter. Você chegou porque algo dentro de você está pedindo mudança, está cansado de viver no piloto automático, e agora você tem nas mãos exatamente o que precisa para começar essa transformação. A questão é, você vai continuar sendo passageiro da própria vida ou vai finalmente pegar o volante? Porque a motivação que você sente agora, assistindo isso, vai passar, ela sempre passa. Mas as ações que você tomar hoje, inspirado por essa motivação, essas vão ficar. Pensa comigo, daqui a um ano, você quer estar no mesmo lugar, com os mesmos medos, a mesma ansiedade, a mesma sensação de que está desperdiçando sua vida? Ou você quer olhar para trás e lembrar deste momento como o dia que tudo mudou? A inteligência emocional que você precisa desenvolver começa com uma decisão simples: parar de procrastinar sua própria felicidade. Não precisa mudar tudo de uma vez, começa pequeno, mas começa hoje. Se olha no espelho e faz as pazes com quem você vê ali. Escuta seus próprios conselhos pela primeira vez. Para de gastar seus segundos preciosos e começa a investir em quem você quer se tornar. Eu quero saber de você. Qual dessas 6 mudanças fez mais sentido para sua vida? Qual delas você vai começar a aplicar ainda hoje? Deixa aí nos comentários, porque sua história pode inspirar outra pessoa que está passando pelo mesmo que você. E se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que te ajudam a viver de verdade, não só existir. Lembra, sua vida está esperando você tomar a decisão de vivê-la. E essa decisão só você pode tomar. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, escreva nos comentários "me arrepiei" e eu saberei que estou cumprindo meu propósito aqui no canal. Afinal, esse vídeo é alimentado e direcionado para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.